Deus é fiel. Amém, igreja? Amém. Saudar todos que estão online, todos que estão presentes, meu Deus. Amém. Que visita gloriosa. Aleluia. Eu tenho uma ovelha que é meio desgarrada, mas eu amo, sabe? Tem que orar para Jesus trazer. Aleluia, Jesus. Deus é bom e o diabo não vale um bambu. Amém, igreja? Aleluia. Desde o domingo passado, o Senhor tem trabalhado muito no meu coração a respeito de princípios e a respeito de autoridade. O crente, ele tem que entender e conhecer a autoridade que ele tem dentro da presença do Senhor e dentro da palavra do Senhor. Amém. Então, os domingos, ele vai ser um pouco enxuto, no qual é o nosso corriqueiro, né? Tem a oração, os louvores, a abertura aí para ler versículo, mas o Senhor tem trabalhado isso porque Deus está com pressa. Amém, Jesus. Né? O Senhor falou comigo nessa semana. Ontem eu tirei a manhã em consagração orando. Quinta-feira também foi um dia ao qual também orei muito. E o Senhor tem falado que dentro de pouco tempo Ele vai fazer um rebuliço dentro das igrejas. Né? E dentro, quando Deus fala das igrejas, Ele não está falando de tempo. Ele está falando das pessoas que somos nós. Né? Então Deus vai trabalhar. Deus está batendo martelo na vida de muita gente aqui. Então nós precisamos entender que nós temos uma espada. A espada é para ser usada, desembainhada. Não é para ela ficar guardada. Amém? Amém. Então nós vamos estender. Os domingos vai ser um pouquinho enxuto para que a gente também não passe tanto do horário, para não extrapolar o horário normal. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra de hoje, na autoridade de Cristo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, Aleluia. Ó, que tá. capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vou já falar o versículo, inclusive, só organizar aqui. Versículo 17 em diante. Efésios capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, peça socorro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 16. Aliás, versículo do 16 ao 20. Todo mundo encontrou? Amém. Amém. A palavra diz assim: não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Peço que ele ilumine os olhos do vosso coração, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força e do seu poder. Amém. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Amém. Pai amado, Pai querido, nesta noite nós oramos no teu nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para o entendimento da tua palavra. Vai quebrando todo paradigma, toda mente cauterizada. Vai deixando todo ponto de contato com as trevas nessa hora. Passeando nessa igreja. Vai lançando por terra toda a obra das trevas. Pai, em nome de Jesus, passeie em nosso meio. Que a tua palavra venha ser como a espada de dois gumes dentro de nós. Trabalha na nossa mente, tirando todo o principado, toda a atuação do mal. Trabalha no nosso coração, tirando toda a dureza. Que a tua palavra venha estar escrita nas águas do nosso coração e do nosso entendimento. Nos converte, nos salva, nos liberta na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Passeia nessa noite. Entra com cura, entra com libertação, entra com salvação e com transformação. Vai agora, Senhor, abrir as janelas do
céu. Derrama os teus anjos. Abre as comportas do céu. Envia Miguel, envia Gabriel nessa noite. Envia serafins, anjos de fogo, para estar guerreando, Senhor, em prol da tua igreja, para estar guerreando em prol das nossas vidas. Guarda-nos com a menina dos teus olhos. Ser conosco, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Paulo nos deu uma direção na palavra. Paulo nos deu o entendimento daquilo que nós precisamos entender sobre o que é a autoridade no mundo espiritual. Amém. Irmãs, ali queimou? Não, perdão. Ah. Obrigada. E a autoridade do crente, ela é revelada e baseada dentro do livro de Efésios. Amém. Ela é bem mais ampla do que nas outras epístolas em relação a escritas igrejas, né? E todo cristão verdadeiramente, ele tem que aprender a usar a autoridade que Jesus já te deu. Ele já te conferiu. Ele já te entregou. Por que muitos não usam? Porque não têm conhecimento da palavra, né? Então nós precisamos manuseá-la com a autoridade devida. E nós vamos notar, porque nós vamos estudar um pouco hoje sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Nós vamos notar que as orações do apóstolo Paulo são cheias da unção e do Espírito Santo. Aleluia. Dentro do primeiro, desse primeiro capítulo, bem no final da sua oração, como também no terceiro. Porém, essas orações, elas não são apenas para a igreja de Éfeso. Elas são para nós no dia de hoje. Amém. A Bíblia, ela é uma Bíblia atual, é um livro atual, a qual ela atua na terra e no céu. E nós precisamos entender que a palavra, ela é espada. Amém. E a palavra, ela tem que ser manuseada, carregada. Aleluia. Eu não abro mão. Eu falo sempre para as pessoas, quem puder e quem vier para congregar, para estar indo para a igreja, traga a Bíblia física. Aleluia, Jesus. Se você estiver na rua e você precisar estar armado, você mostrar a foto de uma arma, vai resolver o quê? Em todo caso, a Bíblia física ela é uma espada. É aqui que a gente tem que comer. É aqui que a gente tem que se alimentar. Bendito é o nome do Senhor. E a gente conhecendo, nós vamos trabalhar essa palavra e nós vamos ver que o inimigo ele vai tentar de todas as formas trabalhar na nossa mente, no nosso coração, ao nosso derredor, para que a gente venha não ter conhecimento, para que a gente não venha buscar, para que a gente não venha compreender o que se lê. Porque se a gente compreender, a palavra diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. E se nós somos co-herdeiros, herdeiros juntamente com Cristo, Jesus Cristo é nosso irmão, nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso, nós herdamos autoridade sobre o inferno. Aleluia. Então nada do inferno pode imperar na nossa vida. Satanás não tem autoridade sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso ministério, sobre nada do que é nosso. E quando nós descobrimos essa autoridade e exercemos ela através do Espírito Santo do Senhor, dentro da autoridade que a palavra nos instrui, nós vemos coisas gloriosas acontecendo na nossa vida. O problema é que muitos leem e não compreendem. O problema é que todos têm tempo para muita coisa, mas não tem tempo para meditar na palavra. E vai chegar um tempo, eu tenho batido esse martelo na igreja, aonde nós não poderemos mais andar com as Bíblias, aonde não teremos mais Bíblias físicas, e nós precisamos tê-la guardada na tábua do nosso coração, do nosso entendimento. Amém? Amém. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 19 diz assim: Paulo ora novamente. Nós acabamos de ler uma oração dentro da palavra. Agora nós vamos ler outra oração de Paulo. Ele diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com que todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento
humano, Aleluia. para que Amém, vocês Jesus. Aleluia. fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, Jesus. Glória a Nós Deus. oramos por muitas coisas. Nós oramos por casa, carro, família, casamento, financeiro, saúde, emocional. Mas nós não oramos para entender qual é a nossa verdadeira vocação. Sabe por que tem gente que não cresce espiritualmente? Porque quer estar onde não é o seu devido lugar. Quer fazer aquilo que Deus não tem para você. Então, para a gente crescer no Senhor, crescer em graça, crescer em sabedoria, nós precisamos saber o que é que o Senhor tem para nós. Aleluia. Para que dentro daquilo que Ele tem na nossa vida, a gente venha expandir com excelência. Amém. Uns Deus chama para curar, outros para ensinar, outros para doutrinar, outros para curar, outros Deus chama para ter o dom do evangelismo, o dom do amor. Saiba qual é a sua vocação. Paulo diz, ora para você entender a sua vocação. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Aí a gente quer fazer as coisas tudo desregrado, achando que o reino é bagunçado. Não é. Aí nós achamos que só está orando, nós achamos que só está orando, jejuando, está assistindo o culto é o suficiente. Não é. Deus não criou ninguém à toa. Nós viemos aqui por um motivo. Estamos aqui com um propósito a ser efetuado. Amém? O inimigo tem tentado barrar esse propósito na minha e na tua vida, mas hoje é o último dia de impedimento dele. Cai por terra o inimigo de Deus. Amém? Aleluia. O segredo para você orar dentro da palavra é utilizar o pronome eu. Porque tem muita gente que às vezes conversa comigo e fala assim, pastora, mas eu não sei orar. Eu digo, gente, eu, cada um é cada um. Quando eu comecei a minha caminhada na fé, eu aprendi a orar dentro do livro de Salmos. Foi uma estratégia que o próprio Senhor me deu. E como eu não tinha palavras, eu não tinha entendimento, eu não tinha caminhada suficiente, eu não tinha experiência suficiente, eu não queria orar como os outros oravam. Às vezes eu até tentei, mas eu não dei conta. Porque chega um tempo que você não dá conta de imitar. Porque chega um tempo que não dá conta de você viver aquilo que Deus não tem para sua vida. Porque Deus quer mais profundo, Deus quer te ensinar. Cada um tem a sua intimidade. Tem gente que ora de joelho, tem gente que ora debaixo do chuveiro, tem gente que ora deitado, em pé, conversando, gritando. Cada um tem a sua forma. E o Senhor me ensinou a orar dentro da palavra. Amém. E quando eu descobri esse segredo, eu falei, meu Deus, vocês não têm noção da potência que é orar usando a palavra. Porque se a palavra tem poder, e aquilo que eu decretar através da palavra na minha vida, vai acontecer milagre. Eu bendito ao nome do Senhor. E a palavra vai dizer, igual Paulo está falando aqui, por essa causa me ponho de joelhos. De quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês. Em vez de conceda a vocês, olha, me conceda, Senhor. Me conceda para que eu seja fortalecido com poder, Amém. mediante o Espírito íntimo do Teu Espírito Santo. E assim, pela fé, Cristo habite no meu coração. Amém. Aprenda a usar a palavra em seu favor, para que você venha ser transformado. Medite. Comece a usar o livro de Salmos, comece a ler Efésios, comece a ler as orações. Comece a trabalhar ela na sua vida. Aleluia. E você vai ver a potência do que Deus vai fazer na sua vida espiritual. Amém. O problema é que o crente lê, mas não compreende, não entende e não usa aquilo que lhe é devido. Paulo vai dizer, tomai toda a armadura de Deus. Tem tanta gente sendo chicoteado, tem tanta gente sendo setado, tem tanta gente apanhando no mundo espiritual, porque não consegue pegar algo que já está pronto. Não é que vai acontecer. Não é que Deus vai fazer. Gente, aprenda uma coisa. Deus, Jesus, o Espírito Santo é o cabeça. A igreja é o corpo. Como é que uma coisa funciona sem o outro? Não dá. Verdade, Deus. Mas para nós caminhar, o corpo caminhar, obedecer o que está aqui, ela precisa estar ótima, Verdade. guarnecida, guardada, cheia de poder, cheia de autoridade. Paulo diz, tomai. Nós não queremos nem ler a palavra para saber o que nós temos que tomar. Amém, Jesus, é verdade. Aí na hora da angústia, da tribulação, Senhor, ora, Senhor, me ajuda. Deus não vai fazer. Deus disse assim, eu vos dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Ai, chama fulano, ai, vamos ligar. Não, se ele já te deu, Amém. acabou a conversa. Glória. Eu repreendo, eu não aceito, eu te resisto na autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus. As pessoas estão pregando tanto que de Satanás, estão esquecendo da autoridade que o Senhor nos deu. Aleluia. Ele tem poder até certo ponto. Até para tocar em Jó ele teve que ter a autorização. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor rugindo como leão, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Amém. Então nós precisamos compreender
ler a palavra, tomar a palavra para nós, para que nós possamos viver esse evangelho que a Bíblia tanto quer entranhar na nossa alma, para que nós possamos ser verdadeiramente igreja, não só ser igreja de banco, não ficar aqui sem fazer nada, começa a ordenar na tua casa. Satanás, sai do meu casamento, sai da vida dos meus filhos, sai da minha empresa, sai do meu profissional. Amém, Jesus. Eu creio. Deus não quer maldição para a vida de ninguém. Eu creio, Jesus. Aleluia. Benditos somos nós. Nós somos frutos da mão do Senhor. Amém. Fruto do Senhor é para ser amaldiçoado aonde? Fruto do Senhor é para viver cheio de enfermidade aonde? A Bíblia diz que pelas pisaduras, ou seja, pelo sofrimento de Cristo, nós já fomos sanados. Enfermidade não te aceita. Glória a Deus. Qual é a enfermidade que está te assolando? A primeira coisa, existem coisas físicas? Existe. Mas elas não são de Deus. Não é isso que Deus quer para nós. Há permissões de Deus? Há, porque nós abrimos as portas. Mas 99,9% das nossas enfermidades, elas são emocionais. Amém. São pecados que nós cometemos, são portas que nós abrimos. Ah, pastora, a senhora está falando coisa demais. E Jesus disse, pega tua cama e anda. E para outro ele disse, vai e não peques mais. Então existe pecado que traz enfermidade para a alma, para o corpo e para o espírito. É verdade. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Comece a fazer essas orações repetidamente por meses e você verá o quanto você vai crescer espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. E essa, sem dúvida, para mim pelo menos, foi uma das minhas maiores descobertas. Porque eu ficava, meu Deus, eu não sei como orar. Eu não quero ficar. Deus fala das vãs repetições. Deus quer que a gente ore, mas Deus não quer vã repetição, não. É verdade. Se Ele nos deu essa autoridade, Ele vai nos dar caminho na oração. Amém. Senhor, me dá caminho, me dá sabedoria, me dá inteligência. Você e eu somos membros do corpo de Cristo. Deus não tem filho preferido. Verdade. Deus não dá unção para um e não dá para outro. Nós todos temos. O problema é acesso. É verdade. Você não está tendo acesso àquilo que é seu de direito. Está tendo alguma coisa errada. Eu falei, Deus, esses dias eu tenho questionado Deus a respeito de algumas coisas. Deus me levou numa palavra tão tremenda, tão profunda. Deus falou comigo, sabe, dentro da palavra. Amém. Filha, você tem que autorizar. Você está esperando eu fazer aquilo que eu já te dei autoridade para fazer. Por quê? Aleluia. Que você não está fazendo. Glória a Deus. Por que você não abre a boca se você já tem autoridade para abrir? Verdade. Então nós precisamos entender o Evangelho e tomar posse dele nas nossas vidas. Amém, Jesus. Para que as nossas vidas venham ser transformadas. Mas isso só vai acontecer se eu crer. Se eu crer que Ele existe, se eu crer que Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Que Ele restaura, que Ele cura. Amém? Amém, Jesus. E esse crescimento espiritual que a gente tanto luta e almeja para ter, jamais será dado pelo nosso intelecto, gente. Não vem de nós, é dom de Deus. Se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, ela vai ser somente mais um livro que você está lendo. Mas se você convidar o Espírito Santo para estar ali com você, para ler a palavra, você vai ver o entendimento dela de outra forma. Deus vai te dar caminho na palavra. Amém. Aleluia, Deus. Esses dias eu falei, meu Deus, eu estava lendo sobre uma passagem de Jacó ali, Labão, Raquel, onde Raquel rouba os ídolos da casa do seu pai. E eu falei, Senhor, mas Rebeca, mas Isaac tinha uma promessa, casou com Rebeca. Aí veio Jacó, veio aquela coisa toda. E Benjamim ficou sem mãe. Porque veio José e veio Benjamim. Ficou sem mãe. O que aconteceu ali, Senhor? O Senhor disse, roubou os ídolos do pai. Aí eu digo, eu não me atendo. Deus me levou a ler essa palavra infinitas vezes. Eu digo, Senhor, porque Jacó liberou uma palavra. Morra quem pegou os teus ídolos, porque Labão foi atrás dele para acusar ele de ter roubado as coisas dele. Ele disse, eu não roubei, roubou, não roubei, ficou nessa. E ele disse, então morra. Palavra é autoridade. É verdade. E a palavra vai dizer que ela teve Benjamim e morreu. Ah, mas roubou era ídolo, não importa. Porque você está burlando. Não matarás, não adulterarás. Amai a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo, a lei da vigor é a mesma. Aleluia. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente faz, ela vai ser dispensada, é igual um fogo de artifício. Ligou, ele vai explodir no local, mas ele vai, ó, gente de longe vai ver. Então espalha para os seus filhos, para os seus netos, para a sua casa. Aleluia. Aleluia. Cuidado. Eu falei, meu Deus,
Ele falou assim, se a autoridade de marido, a autoridade do homem da casa, a autoridade de um homem de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ele conhecia a palavra. E como ele estava ali no espírito reto, ele disse, porque na realidade não tinha sido ele, tinha sido ela. E como ele não sabia que tinha sido ela, liberou uma palavra que sentenciou a própria esposa. Então nós precisamos ter cuidado daquilo que nós verbalizamos dentro da nossa casa. Ah, se eu me arrependo, a palavra já foi liberada. Do meu lado e do teu tem demônio e tem anjo. Tudo pronto, preparado para pegar. Ou vai levar para o inferno ou vai levar para o céu. E a guerra espiritual não tem meio termo, não. Se você está achando que tem um meio termo, não tem. Você vai ficar pisando igual lá na sala. Aquela areia movediça. Corre, 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 não vai sair do lugar. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um conhecimento, pleno conhecimento. Ele se pede sabedoria que eu te dou. Pede entendimento que eu te forneço. Pede para tirar as escamas dos teus olhos que eu tiro. Aleluia. Para desentupir os teus ouvidos. O problema é que a gente não quer ouvir a verdade, porque a verdade inclui você obedecer e renunciar. Amém. Renunciar uma vida de pecado. Renunciar uma alimentação. Tem pecado que é igual ração. Todo dia você dá um pouquinho e esconde ele debaixo do tapete. Aí chega uma hora que não dá mais. Verdade. Chega uma hora que a gente tem que se posicionar na presença do Senhor. Verdade. Amém, E viver as Jesus. coisas que Ele tem. Sabe por que muitas das vezes a gente não viveu a promessa? Porque nós não temos conhecimento da palavra. Aleluia. Aí nós ficamos esperando Deus fazer aquilo que nós que temos que fazer. Verdade. Nós somos o corpo de Cristo, coerdeiros com Ele. A espada está na nossa mão, a autoridade nos foi conferida. Está tudo aqui. Amém. Mas a gente tem preguiça de ler. A gente tem preguiça de meditar. Mas se for para ir com um churrasco, assistir um Netflix, eu não contei não, você tem que ter sua vida social. Mas saiba separar, Deus é prioridade na minha e na tua vida, porque na hora do socorro, não é o churrasco, não é os amigos, não é a companhia, é Deus, é quem você vai clamar. É a Ele que você vai pedir. Bendito é o nome do Senhor, amém? Então muitos aqui com certeza querem saber como orar por si e pelos outros. Mas se você começar fazendo orações de Efésios, vocês verão resultados extraordinários. Porque no instante que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas vão ocorrer. Eu lembro a certa feita que eu orava por uma pessoa para ela ser alcançada pelo Senhor. E eu, sabe, quando eu percebi a eficiência da palavra, foi uma coisa tremenda. E eu comecei a orar. Mas eu orei incansavelmente por anos. Orava 2 vezes no dia, orava tal hora, orava isso, orava aquilo. Eu falei, não, Senhor, tem alguma coisa errada. Essa oração tem que acontecer. Aí o Senhor me deu a palavra de Efésios. Ora, dentro da palavra. Não deu 2 meses. Aleluia. Aí Deus começou a rebulir, a pessoa começou a ser alcançada, transformada. Glória É a saber Deus. como orar. Glória a Deus. É saber como você está entregando a sua vida, a sua família e a sua casa. Amém, Jesus. Você não quer bênção de qualquer jeito. Quem aqui quer bênção de qualquer maneira? Quem aqui pede para Deus, Pai, eu quero... Vou dar um exemplo bem chulo. Uma cesta de fruta. Sabe, mas eu quero aquela manga bem suculenta. Eu quero aquela goiaba assim, bem vermelhinha por dentro. Eu quero aquele caju bem gostoso. Manda para mim, Senhor. Aí vem um caju podre, uma manga murcha, goiaba cheia de bicho. Você quer? Então nós precisamos entender que o reino, ele funciona também. Porque Deus, ele não atende vontade, ele atende pedido. Amém, Jesus. E nós precisamos entender quais são as nossas prioridades dentro da palavra. Aleluia. E começar a orar e buscar o Senhor dentro de nós. Amém? Amém. Em Efésios 6,12, bendito é o nome do Senhor que vive e reina. Ele vai dizer o seguinte. Está todo mundo entendendo? Sim. Agora eu quero ver crente aqui não usando a autoridade chegar aqui, pastora. Então já sei como fazer. Amém. Porque nesses cultos que Deus está desenhando. Gente, eu tenho falado para vocês. Para a glória de Deus, a gente tem esse recurso chamado Instagram. Que a gente grava os cultos. Quando eu estou em casa, que eu quero ficar mais crente, eu vou assistir os cultos. Eu não gosto de me ver, mas gosto de ouvir. Não gosto de me ver pregando de jeito nenhum, porque eu acho 500 mil defeitos. Mas eu gosto de ouvir a palavra. E esses dias eu voltei lá naquela série de 12 cultos que nós fizemos, uma série de uma vida com Deus. E Deus trabalhou tanto na minha vida nesses dias dentro dessa série. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos ler a palavra,
Ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Nós precisamos conhecer que a palavra, ela tem esse poder e esse domínio sobre nós. E nós precisamos trabalhar a palavra no nosso coração. Sabe por que muita gente não consegue perdoar? Porque não consegue entender que você também é merecedor de perdão. Quando você se coloca no lugar de pecador, você diz, meu Deus. Eu dizia assim, Deus, como era que eu tinha cara de chegar no Senhor para pedir alguma coisa? Porque pensa uma pessoa que tinha um coração duro, não conseguia perdoar. Não, eu perdoo, mas vai aqui. José. Olha que tremendo. Aleluia. A palavra vai dizer que José, ele passou toda a batalha preso. E a palavra diz que a boa mão de Deus era com José. Mas a Bíblia não me relata, mas ele é ser humano como eu e você. E eu tenho certeza que José teve dor, medo, dúvida. E a palavra vai dizer que quando ele se tornou governador do Egito, ele não correu atrás da família dele. Pelo contrário, a família dele veio atrás. Verdade. E a palavra vai dizer que ele não se fez conhecer como governador nem como irmão daqueles homens. E quando ele tomou, a palavra vai dizer que ele entrou no recôndito ali, ele chorou, lavou o rosto, voltou. E logo depois, no próximo encontro, ele perguntou, cadê Benjamim? Cadê meu pai? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Porque aquele pai foi negligente. Aquele pai não viu. Porque José, ele tinha outros irmãos diferentes de mãe, só era do mesmo pai. E pode ter certeza, hoje nós vamos usar um nome conhecido, ele devia sofrer muito bullying. Porque era uma raiva muito grande para você pegar um irmão seu, jogar numa cisterna, vender e dar como morto. E a palavra vai dizer que José, porque o José, a palavra não está escrito, mas se você for entender, José, ele foi negligente. Porque como é que eu estou vendo meu filho sofrer na mão dos irmãos e não exerce autoridade? Então, com certeza, alguma mágoa ele carregou, porque a palavra vai dizer que quando ele chorou de urrar, a palavra diz que o choro dele, ele morava em palácios, rompeu. Existem choros que são cura para nossa alma. Quando você tiver, esquece, grita. Samuel só veio depois de muito clamor. Verdade. Quando Ana verdadeiramente rasgou o coração, o sacerdote disse, está bêbada, mulher. Ela disse, longe de mim, meu Senhor. A dor da alma estava grande. Ela queria algo da parte do Senhor. Já tinha orado, subia e descia, porque a palavra diz que subia até. Quantas idas e vindas aquela mulher não tinha para a igreja, para buscar algo da parte do Senhor. Mas tem hora que é necessário a gente entregar algo para poder receber. Aleluia. José chorou o choro da alma. E ali ele foi curado. E ali ele começou. Glória a Deus. E ali ele teve que conviver com a sua família. Mas ele conviveu curado. Amém, Jesus. Lógico que ele estava no palácio, mas a palavra vai dizer no final que eles estavam ali, juntos, conversando, se congregando. Perdão é isso, gente. Aleluia. Verdade. Perdão é você olhar para alguém que te abusou, para alguém que te enganou, para alguém que te lesionou, para alguém que te traiu, para alguém que mentiu, para alguém que foi ignorante, para alguém que roubou o que você tem, que você tinha, que te enganou, que mentiu. Não sei. Olhe para a situação e diga, Senhor, eu perdoo. Aleluia. Uma vez eu estava vendo, passou no jornal, um rapaz matou o melhor amigo dele e a mãe passou, teve audiência, ele foi preso e ele olhou para ele, pegou assim na camisa dele e disse, Senhor, eu te perdoo. Aleluia, Jesus. Você matou meu filho. Matou o bem mais precioso que eu tinha. Mas eu te perdoo, sabe por quê? Porque você não conhece o Jesus que eu conheço. Aleluia. Você acha que aquele rapaz não viu Jesus naquela mulher? Será que as pessoas podem ver Jesus em você? Amém. Eu não estou falando que você tem que ser capaz dos outros, nem ficar num lugar onde as pessoas te humilham, não. Mas se alguém é digno do seu perdão, gente, quantas das vezes Deus é mestre em fazer isso comigo? Tem hora que eu digo assim, Senhor, é mestre em nos testar. Vai lá e pede perdão. Mas não foi eu que fiz. Vai lá. O Espírito Santo incomoda que parece que eu vou explodir. Mas não foi eu que fiz. Vai e pede. O Senhor fez muito demais isso comigo.
Aí hoje eu já até, um dia que é pra eu ir, é pra mim, eu vou. Quando o Senhor mandar, eu vou. Porque isso é ver Jesus em nós. Esse é o verdadeiro intuito do Evangelho. E nós precisamos entender que as dores, as lutas, elas fazem parte da nossa caminhada. Na mesa com Jesus estava Judas, Pedro. Satanás tentou usar ele para afrontar Jesus. Judas negou. Na mesa vai ter todo tipo de gente. Aprenda a conviver e entender que Jesus é o alvo. Aleluia, verdade. Se diz o irmão, pastor, eu já fui em 5 igrejas, nada tá bom. Não consigo me encontrar. Eu falei, pois tu te encontra primeiro, porque o problema não está nas igrejas não, está em ti. Aleluia. É verdade. Se encontre. Amém, Senhor. Nós não vamos achar nada adequado para nós. É verdade. Toda vez que termina o culto, eu falei, não, você devia ter falado isso, devia ter pregado assim, mas não sou eu, o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que eu me cobro tanto. Eu digo, Senhor, eu quero estar plena para o Senhor falar, para que todo mundo entenda. Glória a Deus. Amém. E eu louvo a Deus. E cada culto que aqui é ministrado, não é um culto que as pessoas saem daqui sem dizer, não entende nada. Todo mundo sai cheio da graça. Todo mundo sai cheio do conhecimento. Se vai botar em prática ou não, não sei. Mas que sai entendendo do A ao Z, sai. Amém. Glória a É verdade, Deus. Pai. Então nós precisamos entender que a palavra ela é um todo. Não é você obedecer uma parte e desobedecer outra. Verdade. Deus está repreendendo o espírito de ansiedade na vida dela. Aleluia. Depressão, opressão, Amém. não come, não Glória a dorme Deus. bem. Glória a Deus. Deus está repreendendo o espírito opressor na vida dela. Amém. Entendeu? E principalmente que atua quando ela está dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma posse, minha irmã, dessa cura aí, em nome de Jesus. Amém. Viu? Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu vi ela defiando em cima de uma cama. Glória a Deus. Aleluia. Eu digo, Senhor, o que é isso? O Senhor disse assim, espírito de depressão, de ansiedade. Tem quantos anos? 10. O inimigo ele não escolhe data, ele não escolhe, ele é sujo. Verdade. Mas existe um Deus também que livra, que Glória guarda, a Deus. que zela. Ele chega primeiro. É verdade. Amém, minha filha? Glória É uma a Deus. posse. Amém, Jesus. Aleluia. Glória Deus a tem algo lindo na vida dela, Lohana. Deus tem algo tremendo. Aleluia. A falta que está aí dentro é que muitas das vezes está gerando. Ela sente falta. É isso que Deus me revelou. Mas existe um Deus que ele também ele é Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo está te abraçando nessa noite. Glória a O Espírito Deus. Santo está te visitando. Aleluia. Você veio para receber uma cura da parte do Glória a Senhor. Deus. Jesus te ama 10 anos, 10 anos. Aleluia. O que tem que acontecer agora para você frutificar lá na frente. Porque o que Deus vai fazer aqui vai ser tremendo. Você vai frutificar. Amém. Você vai curar vidas através do seu testemunho. Ninguém sabe o que passa na tua cabeça. Amém. Ninguém sabe, muitas das vezes, tão calada, é uma boa filha, mas só ela sabe o que ela pensa. Amém. Só ela sabe o que passa, só ela sabe o que sente. Glória Mas o Senhor, Ele está dando um livramento de morte para ela. Ele está quebrando Glória a maldição Deus. paterna Amém. sobre a vida dela. Aleluia. Amém, minha filha? Glória a Deus. Um abraço nela aí. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Efésios 6,12 diz assim. Efésios 6, 12. A palavra do Senhor vai falar. Gente, vocês vão acompanhar depois no culto para anotar, para eu não orientar. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Para a glória de Deus, nós temos autoridade sobre Amém. esses espíritos malignos através de Jesus Cristo. Amém. Então a armadura já nos foi dada, tome posse. Amém. Nós devemos Glória a Deus. compreender que Paulo, ele disse nesse versículo, à luz do que ele escreveu em relação aos versículos Glória. anteriores, nós precisamos compreender que nós temos uma autoridade através de Cristo. Não é porque eu tenho autoridade, eu sou. Nós não é ninguém. De nós nada flui. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é a autoridade por nós. Amém. Só que Ele já delegou, existem coisas que nós temos que fazer. Ele já nos deu essa autoridade. Então comece a usar a autoridade que o Senhor te deu. E o nosso combate contra Satanás, nós deveríamos ter sempre em mente que possuímos essa autoridade sobre ele. Por ele ser o inimigo já derrotado.
Jesus já derrotou Satanás por nós. Amém. Só que ele vai tentar Amém, até o fim. Jesus. Olha o tanto que esse sujo é persistente, ele é persistente. Assim deveríamos ser nós também derrotá-lo. A não aceitar certas coisas. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, nossa, é o inimigo. Mas não faz nada. Verdade. Nossa, Deus permitiu que nada. Levanta, tá repreendido a autoridade do nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha vida. Sai. A palavra é essa, de ordem, sai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Porém, a autoridade do crente é caminhar como cristão, a respeito do qual poucos estão bem informados, porque leem, mas não compreendem. E não compreendendo, não toma para si a autoridade que já foi dada. Amém. Alguns acreditam que a autoridade sobre Satanás pertence a algumas poucas pessoas escolhidas, ungidas. Ah, mas porque Deus deu o dom. Não. Acesso é para todos. Amém. O céu é para mim e para É você. verdade. A autoridade é para mim e para você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? No final eu quero orar com ela, tá? Se ela quiser, se ela permitir, quero fazer uma oração por essa moça. Amém. Bendito é o nome do Glória a Senhor. Deus. E a palavra vai dizer que nós recebemos essa autoridade quando? Quando nascemos de novo. Quando descemos as águas. Verdade. Quando nós confessamos. Mas pastora não é qualquer pessoa, não. Um delegado, para ele ser delegado, ele passa a prova. Ele vai passar pela prova, ele vai ser aprovado para ele exercer a autoridade como delegado. Se ele der ordem de prisão, eu e ele, qual que vai valer? A dele ou a minha? A dele. Ele fez a prova, ele tem autoridade para isso. Mas por quê? Porque ele tem autoridade, por trás dele tem a justiça que deu autonomia para ele. Então as coisas do reino não são bagunçadas. Para você ter acesso a certas coisas, você tem que passar por certos parâmetros. Aleluia. E Jesus dá de graça. Só que você tem que fazer. Amém. Agora ninguém quer confessar, ninguém quer batizar. Porque tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha que vai dizer para a igreja, mas na hora do pega para capar que é quem? Jesus. É verdade. Jesus, gente, não tem como você não querer Jesus quando você o conhece. Porque você o ama. Amém. E quando você ama, você faz tudo sem nem pensar. É verdade. Quando você ama alguém, você quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa. Com Jesus é a mesma coisa. Amém. Você vai trabalhando e o Senhor vai trabalhando em você. E o nome do Senhor vai sendo glorificado na minha e na tua vida. Existem parâmetros e a palavra vai dizer que nós herdamos o nome de Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Satanás não quer que nós sejamos instruídos sobre o que nós possuímos. Amém. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe como lutar. Sabe o que mais me deixa valente da vida? É eu ver um monte de gente que estão em igrejas que não dão palavra, que estão com a mente cauterizada. Se você perguntar algo de Bíblia, ele não sabe. Se você perguntar algum versículo da Bíblia, ele não sabe. Se você, o que eu atendo de gente de fora? Eu tenho mais ovelha de gente de fora do que aqui. Ah, porque o pastor não passa telefone. O pastor não atende. Dá vontade de pegar o martelo e dizer assim: o que tu está fazendo aí? Gente, pastor é autoridade levantada por Deus para cuidar, para zelar. Amém. Você está no lugar errado. Se você não está sendo cuidado, se o pasto que você está comendo não está sendo de bom alimento, saia. Porque você, sabe o que você está fazendo? Você está financiando o pecado do outro. Verdade. Porque o pastor que ele é negligente, para ele continuar sendo, ele está sendo financiado por alguém. Verdade. Aí o povo está lá dizimando, ofertando, participando das festividades, participando dos eventos, ajuda nas quitandas, no negócio, mas na hora que ele precisa, o pastor está fazendo o quê? Aí nesse lugar. Aleluia. Vai, porque não adianta, vai chegar um lugar que você vai ter sede, vai precisar se alimentar. Por isso que Jesus disse assim: deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. Amém. Quem está perdido é quem não tem conhecimento do caminho de volta e quem não tem conhecimento da palavra. O problema é que a gente tem conhecimento da palavra e fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Deus não manda a gente correr atrás de quem sai da igreja, não. Ele diz: vai buscar quem está perdido. Quem está perdido não conhece onde está. Quem está perdido não conhece o caminho de volta. Quem saiu, volta por conta própria, porque ele sabe o caminho de volta. Aleluia. Então é isso, é a presença de Deus na nossa vida, gente. Nós precisamos saber aonde nós vamos parar. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Porque daqui a um tempo é a palavra que vai dominar. Como é que você quer tomar decisão? Você não consegue tomar uma decisão. Não, eu tenho que orar, então ore você. Ah, meu fulano não está disponível. Ore, dobra o joelho, Senhor, fala comigo na palavra. Me dá, Senhor, um sinal. Você
também tem acesso ao céu. Você tem acesso ao que eu tenho. Aleluia. Só disponibilize o seu coração. E eu lembro, uma vez nós estávamos no monte, eu disse, irmã Maria, Deus liberou uma unção sobre a sua vida. Irmã Maria vai ser tremendo. Deus vai falar umas coisas assim que vai ser rápido. Minha irmã, no outro dia de manhã, ela me ligou, pastora, Deus faz. Amém, Jesus. Eu creio. Não é o quanto eu carrego, não é o quanto eu busco, mas o quanto eu estou disponível para aprender e para receber. Aleluia. Como é que está meu coração? Será que eu só quero bênção? Gente, como é que está vocês em relação ao reino? Porque a Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino dos céus, outras coisas serão acrescentadas. É verdade. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero entendimento, eu quero ser tão íntima do Senhor que quando eu botar o pé no lugar, o Senhor diz assim, não estou aí, eu saio. Aleluia. Isso é para qualquer ouvido meu, teu, de quem for. Senhor, aonde eu tenho que ir, leva os meus pés, me dá entendimento. Paulo diz assim, ora para que você saiba qual é a sua vocação, para que você tenha revelação. Aleluia. Então é para todos que querem, é só buscar. Aí tem gente que quer estar no lugar por estar, está na igreja por estar. Tem muita gente que eu digo, se a internet acabar, eu quero saber como é que vai pregar. Não vai pregar. Porque só prega se tiver internet. Se falar assim, vamos ali lá na favela pregar, eu conto no dedo quem vai. A evangelização é para mim e para você. Amém, Jesus. Aleluia. E o ID é para mim e para você. verdade. Não é questão de dom, não é questão de cargo. Porque cargo vai no presídio, vai por morador de rua. Porque Deus não limita nós de ir para lugar nenhum nem fazer a obra. Verdade. Os cargos para você exercer é que precisam da autorização dentro da igreja. Mas para você fazer a obra lá fora, você pode fazer em qualquer lugar. Amém, Jesus. Amém? Glória. E Satanás ele não quer que os cristãos sejam instruídos pelo que eles possuem. O inimigo ele anseia para nos derrotar o tempo todo. E por essa mesma razão fará tudo o que puder para impedir que eu e você aprenda a verdade que está dentro da palavra que tem autoridade. Ele sabe que o dominaremos desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito. Uma vez eu vi um irmão contando um testemunho e eu falei, não, isso é brincadeira. Aí um dia eu estava na igreja, aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa manifestou, ela estava em possessão demoníaca, né? Manifesta, porque tem muita gente que tem demônio, mas não manifesta. Mas tem gente que manifesta. É verdade. O mundo espiritual, gente, é por isso que vocês têm que ler a palavra. Eu digo, leiam, para você não ficar escravizado com qualquer coisa. Leiam, entendam, se alimentem. Amém. E aí, uma pessoa estava lá e começou a orar, mas orou e nós estávamos ali uma meia hora. E os homens segurando a mulher e a mulher querendo correr para um lado para o outro, derrubava a cadeira e o marido da mulher correu, foi o primeiro a correr. Aí chegou uma irmãzinha que morava lá do lado, escutando a bagunça. E o grito, eu te repreendo, não sei o quê. Quando ela chegou lá, ela, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Bufe. Tem coisas que são legiões? Tem. Mas um demônio, existe a autoridade que o Senhor nos conferiu. E nós podemos pela autoridade. O problema é que o inimigo é sujo. Você tem que ter uma vida com Deus. Existem pecados, irmãos. Deus, Ele não vai permitir o diabo te envergonhar. Agora, se você não busca autoridade, continua alimentando o pecado, a primeira coisa que o diabo vai fazer é começar a acusar teus pecados de ali. Tu vem me expulsar, tu que faz isso, eu já vi muito isso. Tu que vem me expulsar, mas tu faz isso, tu faz aquilo. Ele fala, ele envergonha. Então nós precisamos ter uma vida com o Senhor. E não podemos correr, por isso que a igreja tem que estar o tempo todo em oração e jejum, gente. Para mortificar a carne. Porque se alguém manifestar na tua frente, cada um vai se esconder. Já pensou? Pensem, hipoteticamente, vocês, todos que estão aqui, se tiver no lugar alguém manifestar, quem é que vai lá para repreender? Quem vai ter a coragem? Abismo. Eu já fui. Não pode. Tem que ter autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa autoridade, gente. E se a bispa não tiver, você não correr? Não pode, tem que chamar, vai, eu vi, tá chamando. Dependendo do lugar, até a bispa chegar lá já caiu a casa. Entendeu? O inimigo, ele quer trazer esse medo. Verdade. E Satanás, ele está debaixo dos vossos pés. O Senhor disse que nos deu autoridade através da cruz. Acabou, gente. Amém. Essa é a autoridade que ele já te deu. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus.
Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Amém. Isso significa que cada uma das bênçãos espirituais existentes em Cristo nos pertence. Eu vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Amém. Amém. Quem é Glória que vai a te Deus. amaldiçoar se Deus já te abençoou? Verdade. A palavra diz que contra Israel não vale encantamento. Não tem como amaldiçoar um povo que já foi abençoado por Glória a Deus. Deus. Amém. Maldição sem causa não prevalece. Aleluia, Jesus. E aí ele diz, com todas as bênçãos espirituais, todas, de Gênesis a Apocalipse, todas as bênçãos pertencem a mim e a você. Aleluia, eu Todas, creio. todas as bênçãos pertencem a nós. Já foi delegado, já foi Amém, dado. Jesus, eu Só creio. falta nós acessar. Só falta nós ter o conhecimento para entender o que é para nós. Aonde que a gente consegue, como que a gente faz para exercer, como que a gente faz para alcançar. Amém. Às vezes o nosso maior inimigo tem sido nós mesmos. É verdade. Porque a gente é o primeiro a dizer não consigo, não dou conta, não vou. Verdade. Mas com Jesus tudo você pode. Amém. Amém? Amém. E a autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência disso ou não. No entanto, o simples fato de sabermos a respeito não é suficiente. Será o conhecimento transformado em ação que traz resultado. É incrível como tem tanta gente com anos de igreja, lendo, mas não compreendendo a palavra, e assim não tem conhecimento daquilo que é seu por direito, chamado autoridade. Vocês já pararam para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus comprou com seu precioso sangue a salvação do pior pecador, do mesmo modo que fez comigo e com você. Por isso ele nos enviou para pregar as boas novas e dizer aos pecadores sobre o seu amor e salvação. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele cancelou as dívidas na cruz. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. Um anel de ouro, num dedo, ele é anel de ouro. Na lata de lixo, ele continua sendo um anel de ouro. No meio da rua, ele continua sendo um anel de ouro. Por quê? Porque a essência dele é ouro. A sua essência é de Cristo. Amém. Não Aleluia. importa onde você Glória a Deus. esteja. Não importa a circunstância que você se encontre. A essência tem que prevalecer. Amém. Que é Cristo na minha e na tua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ah, mas se eu não me vejo porque eu sou pecador, eu me acho indigno, ok. Mas esse sentimento de coitadinho vai ter que sair daí. Glória, é verdade. Deus chamou verdadeiros adoradores. Deus está levantando um exército. A palavra Amém. diz, Glória a Deus. o Senhor dos exércitos se Glória levante a como Deus. soldado. Amém. Senhor, pequei, errei, mas quero começar de novo. Amém. Senhor, errei, mas a partir daqui eu não quero mais continuar no mesmo Aleluia. erro. Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar. Aleluia. Me ensina, me dá entendimento. Era assim que eu orava e até hoje eu oro. Amém. Porque a gente não sabe tudo. Quando você abre a boca para dizer que já sabe tudo, acabou sua humildade. É verdade. Acabou, você está fechando a porta para Deus dizer assim, nossa, eu tinha tanto para derramar para ele e para ela, mas o orgulho não deixou, a soberba não deixou. Aí você fica estagnado, só vendo as pessoas avançando. E quanto mais alto você vai, menos pessoas vão te acompanhar, porque nem todo mundo vai querer pagar o preço das renúncias que você paga para poder avançar. É verdade. Nem todo mundo vai querer pagar o preço para chegar onde você quer chegar. Aleluia. Muitos vão querer te acompanhar, mas muita gente vai ficar no meio do caminho. Quantas vezes eu ouvi, não, tô contigo até o final. E lá se vão anos de caminhada. Aleluia. E eu não sei nem se eu posso contar no dedo dos anos que eu comecei pra cá. Então, nem todo mundo vai acompanhar. É verdade. Porque o ser humano, guiado pelo Espírito, ele é um foguete, ele é uma bomba na terra, ele é uma bomba no inferno. E Aleluia. quanto mais disponível você está, mais Deus te enche de autoridade, mais Deus te enche de Amém. poder, mais Deus te enche de amor, mais Deus te enche da palavra, Glória mais Deus te enche de autoridade. Amém. Quanto mais disponível, então você não vai ficar olhando para o lado, você não vai perder tempo. Eu nunca perdi tempo, não. Ah, fulano, eu não vou. Fica, eu vou. Ah, não posso. Bom, eu vou orar. Eu vou pro seminário. Eu vou pro sei aonde. Eu vou pra oração. Aleluia. Eu vou pro monte. Não quer? Tem que pagar preço. De graça já não foi dada a salvação. O resto é por esforço. Amém, A porta é Senhor, estreita. verdade. Ela não passou por É reforma. verdade. Ela continua estreita. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21.
diz assim: ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se nós temos esse ministério da reconciliação, cada vez que a gente peca, a gente pode pedir perdão e pedir para o Senhor nos fortalecer para a gente não voltar a pecar. Glória a Deus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Se Deus levar em consideração tanto que a gente peca, nós não temos direito à salvação, não. Porque nós pecamos todo dia. É verdade. A Bíblia diz que a gente peca por pensamento, por palavra e por atitude. Tem gente que não fala, mas já pecou na mente. Tem gente que não fala, não comete, mas já pecou aqui dentro. Já era, pecou. Então, se ele levar em consideração cada pecado nosso, e nós não confessar, não abrir da boca, Deus fez coisas lindas esses dias aqui, através da confissão de pecado. Amém. A Bíblia Aleluia. diz: confessai-vos uns aos outros e vós sarareis. Gente, nós precisamos abrir a boca e confessar. Tem coisa que não vai adiantar só orar na mente, não. Vai ter que abrir a boca e confessar. Verdade. Você vai cancelar no mundo espiritual a porta que você mesmo abriu. Uma vez eu estava em Brasília, eu fui pregar numa igreja, e o Senhor me falou assim: tem uma moça aqui com câncer. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O Senhor disse assim: você vai orar, mas você vai ministrar cura familiar. Você vai ministrar uma cura nela primeiro. Amém, Jesus. Porque a enfermidade advém de um problema familiar. É uma maldição. E ela abraçou essa maldição. Toda a família é assim, todos morrem assim, nessa idade assim, dessa forma assim, e ela... Ninguém sabe. Só quem sabe é ela. E eu digo: amém, Jesus. Aí conduzi o culto, quando foi o final do culto, chamei, não sei se você lembra de uma moça que tinha um cabelo encaixado lá, não sei se você estava no dia que eu orei por essa moça, Lohana, na época que eu andava muito lá em Brasília, naquele ministério. E aí eu cheguei, chamei ela no final, e eu falei assim: Deus me revela que você está com câncer. Aí ela começou a chorar. Ela: pastora, ninguém sabe, não contei pra ninguém, mas eu recebi o exame hoje. Amém. Ela chorou. Eu falei: mas eu quero ministrar. Ela: só vai orar pela minha cura? Eu falei: também, mas eu vou ministrar algo que Deus me passou. Aí Deus me passou o que era, e eu entrei ministrando, e eu falei: agora você vai concordar comigo, e a porta que estava aberta vai se fechar. Aleluia. Gente, nós abrimos portas para demônios entrar. Abortos que são cometidos, você está cometendo homicídio. Negligência, você está dando e abrindo porta para demônio entrar. Verdade, Jesus. Coisas que você falou no passado, que estão se cumprindo. De coisas ruins que eu estou falando. Coisas que você não perdoou e que você vai carregando até hoje. Foi lindíssimo o que Deus fez aqui através de uma irmã Amém, que Jesus. começou a falar sobre algo. Pastora, aconteceu uma situação na época onde eu não queria um filho, a situação e o filho veio e tal. Aí a rejeição começa desde o ventre. É verdade. Aí a criança já nasce com um sentimento de rejeição, ali já tem uma vida. O diabo, ele está destruindo famílias e ele está indo na raiz. E se a gente não tratar a raiz, a gente não consegue tratar os outros parâmetros. É verdade. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Deus está visitando teu coração. Deus está te abraçando Amém. nessa Amém, noite. Jesus. Engraçado que eu vejo o Senhor te revirando de dentro para fora. Glória. Aleluia. Eu via você no colo de Deus. Amém. O Senhor está visitando e curando uma tristeza muito profunda. Uma ausência muito grande dentro de você. Você sente falta de algo, Deus está preenchendo. Amém. Só que você não precisa de homens, você precisa do Senhor. Aleluia. Você precisa se curar. Glória Deixar a o Deus. Senhor te curar. Amém. Não carregue fardos que não são seus e não foi você que causou. Amém, Jesus. Tira essa culpa dos ombros. Culpa. Senhor, eu entrego no teu altar. Eu sinto, mas eu Glória a entrego. Deus. Uma vez eu vi meu filho dizer assim, vou dar um exemplo, não que seja o seu, tá? Para vocês entenderem a dimensão de como o inimigo trabalha. Mãe, eu não vou casar, eu não quero ter filho. Que conversa é essa, menino? Eu quero ver meu neto. Não vem não. Não vem não, eu quero ter meu neto, meu filho. Eu tenho medo que desenganar alguém no meio do caminho, eu quero bagunçar. Traga meu neto pra eu fazer festa. Ele: não, mãe, porque filho é peso. Falei: quê? Filho é peso. Filho é trabalho. Se não fosse eu, a senhora estaria vivendo assim, essa. Eu não sei o que implantou na cabeça dele, mas na cabeça dele eu estava vivendo no Bairro da Maravilha. Eu digo: que conversa é essa, meu filho? Sente aqui, bora conversar. Eu digo: os filhos são a herança do Senhor. Eu não imagino
Não é que eu não imagino, eu não consigo nem imaginar a minha vida sem você. Verdade. Você é uma bênção que o Senhor me deu. E antes mesmo de eu ser cristã, eu já te amava e defendia com unhas e dentes. Agora mesmo que eu não quero nem saber. Agora que minha luta eu já sei com quem é que é o meu inimigo, é que eu vou lutar. E você é bênção na minha vida. Amém. Dificuldade eu passaria com você ou sem você. Luta eu passaria com você ou sem você. É verdade. O mundo está aí o maligno para trazer dor, derrota, confusão e tristeza para nós, com ou sem as pessoas. É verdade. Então o inimigo ele vai trabalhando na mente, trazendo coisas, e a pessoa começa a criar ali porque ela não tem defesa, ela não tem conhecimento. Eu digo, eu não aceito isso, esse espírito de rejeição, de derrota, sai agora na autoridade de Jesus. Eu amo você, eu dou a minha vida por você, você é minha alma. Você é minha alma, carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. Não aceito você pensar uma coisa dessa. Meu filho, eu não me imagino uma vida, nem se dissesse, você pode, nem tento. Eu amo tanto a sua vida, a tua existência, o teu respirar, que eu não consigo me imaginar. Se eu tivesse que passar, passaria tudo de novo, mas com você do meu lado. Amém. Amém. A conversa é essa. É não dar vazão para Satanás. Os filhos não são teus, não pediram para nascer. Eles são herança. Gente, herança, ela só se torna maldição se você não souber cuidar. Porque Deus transforma a maldição em bênção. É verdade. Então Deus está tratando você, Deus tem que curar. Principalmente da raiz familiar que tem dentro. Amém, Senhor. Já derrubou muita coisa no peito, na raça. Mas às vezes parece um meninozinho no colo de Deus chorando. Amém, Jesus. É? Aleluia. Glória, Glória a Deus. sensível. Amém, Jesus. Aleluia. Você não tem um coração ruim, porque teu coração ruim Deus revela. Na hora. Mas você precisa de alguns ajustes para você crescer. Tem muita coisa na sua vida que está presa, não consegue liberar, porque portas foram abertas, maldições estão imperando sobre Glória a você. Deus. E essas maldições precisam ser quebradas. Aleluia. Às vezes os nossos pais, nossos avós, nós não tínhamos. É uma coisa que eu estou fazendo. E instruo a vocês. Façam. Tenham conhecimento da raiz familiar de vocês. Quem eram seus avós, seus bisavós, como agiam. Para vocês orarem. Porque do jeito que nós damos legalidade para Deus trabalhar, abrimos o nosso coração, Deus abençoa a nossa casa. Eles também fizeram isso, só que muitas das vezes há outros deuses, há outras situações da qual nós não temos conhecimento. Maldição familiar ela tem que ser quebrada e parada aqui. Tem maldições de família que a pessoa morre com a mesma idade, no mesmo tempo, da mesma doença. Deus não está nisso, gente, isso é maldição. A palavra diz que nós, velhos, daremos frutos. Então, longevidade de vida faz parte da Amém. mesma nossa vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E o problema não é o pecado. Jesus já resolveu isso, a questão do pecador. Leve o pecador a Jesus, a dificuldade será sanada. É diferente do que tem sido ensinado e pregado, mas é o que a Bíblia declara. Amém. O pecador não sabe o que lhe cabe, por isso não desfruta dos benefícios que pertencem a ele, porque não conhecem a Cristo. A gente é muito julgador, né? Ah, mas fulano tá lá na rua, fulano tá assim. Você já se colocou no lugar de fulano? Porque toda vez que eu quero passar do limite com alguma situação, eu digo, Deus, eu também já vivi na ignorância. Eu não nasci crente, não nasci sabendo, não nasci no seio evangelho, onde alguém me instruísse. Então eu errei muito, eu pequei muito. Eu me olho e me vejo na condição de pecadora que também sou. Aqui não me faz diferente de ninguém. A única diferença é alguém que se reconhece como pecadora e busca crescer cada dia no Senhor. Amém. Eis a diferença. Quem está lá fora não vai viver uma vida diferente porque não tem conhecimento. E nós erramos e negligenciamos porque não temos coragem de pregar a palavra. De dizer que Deus é bom, Deus é amor. Amém. Que Ele tem uma vida nova, Ele tem uma nova estrutura. Verdade. Porque é muito cômodo a gente ficar em banco de igreja e dentro de casa sentada. Fazer o ID é difícil. É verdade. Nós estamos com dificuldade para evangelizar. Pastor Elzito, eu digo, escolhe aí, levanta aí para evangelizar contigo. Ninguém. Verdade. Cada um dentro da sua vida, dentro dos seus propósitos, Verdade. dentro do seu eu. Eu falei, não te preocupa não. Nem que vá só eu e você, mas nós vamos. Aleluia. Porque evangelizar, gente, não diminui ninguém. Evangelizar é simplesmente você falar do amor de Deus. Se você não consegue evangelizar lá fora, tudo que você está semeando aqui dentro, Deus vai chegar lá no final e vai dizer assim, aparta-te de mim, não te conheço. É verdade, Deus. Então nós precisamos entender que Jesus como um todo. Amém. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Mas se a palavra diz, se estiver na sua capacidade de fazer, por que você não está fazendo? Aleluia. Não diga para o seu irmão, vai e volte depois, tendo a condição de fazer agora. Verdade. Amém. Do mesmo modo que muitos cristãos não sabem o que lhe pertence e não podem usufruir. Nós precisamos descobrir o que nos pertence. É por essa razão que Deus estabeleceu os mestres nas igrejas e nos deu a palavra para nos revelar o que é nosso. Amém.
Aí muitas das vezes tem gente que pergunta assim, mas por que pastor foi levantado? Por que tem esse povo aí que quer ser, não quer ser melhor? Mas é porque tem mais um coração disponível, quebrantado. Ou que Deus escolhe, cada um Deus faz da maneira que quer, mas Ele levanta pessoas para ensinar. E se você está sendo ensinado, receba. Amém. Conhecimento não tem demais, Amém. só vai agregar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. E nós precisamos descobrir o que nos pertence. E no mundo material, as coisas podem ser nossas, mas se não tomarmos conhecimento delas, não nos trarão benefício algum. O fato de você não saber o que tem, preste atenção. O fato de você não saber o que tem, não anula a existência do que é seu. Amém. Já está aqui. Glória a Deus. É Glória a meu, Deus. é seu, Amém. é nosso. Não anula a existência. Já está aqui. Aleluia. Só nós que não sabemos. Mas hoje nós vamos nos tornar conhecedores. Amém. Glória Nós a Deus. vamos nos tornar conhecedores e poceiros daquilo que é nosso. Aleluia. Donos Receba dessa o autoridade. nome de Jesus. Uma vez eu li uma matéria sobre o catador de lixo lá fora. E ele catava e assim todo mundo conhecia ele naquela região. Ele tinha uns 20 anos que ficava naquela região catando lixo para comer. E quando ele morreu, acharam, e a autópsia dele deu que ele morreu de desnutrição gravíssima. Só que quando foram pegar ele, tirar a roupa, tinha um cinto avaliado mais ou menos em 20 mil reais. Pobre, menino, rico. Não tinha consciência do que tinha, porque se tivesse podia ter vendido, começar alguma coisa, começar uma nova história. Viveu assim. Quantas das vezes nós estamos cegos mediante aquilo que Deus já nos deu? Aquilo que temos como alimento, como estrutura para nossa casa, para nossa alma. E a gente não está tendo entendimento e sabedoria porque a gente está lendo com aflição, a gente está lendo com dor, a gente está lendo com egoísmo, a gente está lendo porque quer alguma coisa da parte do Senhor. Quantas das vezes você parou para ler a Bíblia, para entender simplesmente para você ter intimidade com Deus? Você já se perguntou? Quantas das vezes você para ler a palavra só para você conhecer o que está escrito? Para você ter mais intimidade? Não é para você ter isso, ter aquilo. Não é que é errado pedir, mas tem momentos e momentos. E nós precisamos entender que Deus, antes de nos dar qualquer coisa, Ele vai se revelar a nós. Ele vai nos fazer conhecedor. Deus não tem filho mimado. Se Deus der para nós toda a potência, sem nós conhecer e ter experiência, tem gente que não aguenta ver o demônio, tem que sair correndo ali de maia. Porque não está preparado. Paulo diz, vocês ainda estão no leite, tendo já muito tempo caminhando, mas ainda estão no leite. O que Paulo está dizendo? Acordem, comecem, para, sai do leite, vai começar a comer comida forte, vai dar estrutura para vocês. Amém, Senhor. Eu sei que bebês, pessoas recém-chegadas, novas na fé, elas precisam desse cuidado. Mas, gente, nós que já temos 3, 4, 5 anos de igreja, não evoluir, isso é um absurdo. Isso é inadmissível na presença de Deus. Porque quem anda na presença de Deus não fica da mesma forma. Quem anda na presença de Deus não dá para ficar sem entender nem ter conhecimento da palavra nem do reino. Porque tudo é dado para nós, é só acessar. Amém. Não dá para nós ficar no raso. É conhecer Ele que fez tudo. Aleluia. Sabia que Deus dá mistério para nós sem coisa que está aqui escrito? Ele dá caminhos. Quando você tem intimidade, tem coisa que você... É igual, por exemplo, eu vou ali no restaurante de comida japonesa, mas eu sei que lá não vai ter churrasco. Mas se eu quiser algo mais, eu posso ir num restaurante eclético. Ou numa churrascaria, porque hoje aqui tem churrascaria que tem churrasco e que tem a parte da comida japonesa. É igual nós. Às vezes nós se limita só em mergulhar e conhecer o mistério da palavra, mas não conhece o Deus da palavra, o dono da palavra, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos sobre nós. Aleluia. Nós temos que pedir a Ele, clamar a Ele. Eu creio. Amém? Amém, Senhor. Precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence. Essa palavra vai ficar na cabeça de vocês. Amém. Precisam tomar conhecimento. Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem tanta gente que não consegue ser liberta mesmo conhecendo a palavra? Porque nunca teve um encontro com Jesus. Quando você tem verdadeiramente um encontro com Jesus, você não sai da presença. Aleluia. Você não consegue retroceder. Eu creio.
O Saulo foi transformado em Paulo e jamais retrocedeu. Amém. Mas ali ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Verdade, Pai. E a palavra vai dizer que Paulo, se você ler a palavra de Efésios ali, sobre o ministério de Paulo, ele vai dizer: Deus me deu a conhecer coisas que ele não deu para outros apóstolos. Amém. Ele deu para ele um entendimento sobre quebra de maldição, sobre acesso ao céu, sobre autoridade no mundo espiritual. Ele deu a Paulo. Amém, Jesus. Então existem pessoas que elas são corajosas para ir até o final. Amém. Nós não podemos ser covardes para parar no meio do caminho. Dê sangue na canela, gente. Vamos com Jesus até o final, porque ele não vai nos abandonar. Amém. Gente vai parar no meio do caminho, amigo vai ficar, ou namorada sai, marido larga, pai e mãe morre. Jesus vai ficar. Amém, Jesus. Amém? E Oséias 4,6 ele diz: o meu povo perece por falta de entendimento. A palavra vai dizer que Deus fala: o meu povo, não é o que estão lá fora, é o que estão dentro da igreja. É verdade. É nós aqui que estamos perecendo porque não estamos com conhecimento da palavra. E nós precisamos tomar posse. Pastora, mas o que é autoridade? É o poder delegado. É um poder dado, delegado, conferido. Lucas 10:19. O Senhor diz assim, ele declara: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Quando menciona escorpiões e serpentes, Jesus está se referindo ao poder de Satanás, demônio, espírito malignos e suas hostes. Você tem poder e autoridade. Está esperando o quê para começar a orar pela sua casa, Amém. pela sua finança, pela sua vida sentimental? Quebra isso, começa, organiza, põe a casa em ordem. Glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu creio. E o valor da nossa autoridade está no poder que existe por detrás dela. O próprio Deus é o poder por detrás da nossa autoridade. Se você compreender que o poder de Deus está em seu favor, você pode exercitar sua autoridade e enfrentar um inimigo através do nome de Jesus. Amém. Há um Deus que guarda você. Há um Deus que te deu autoridade. Se você se tornou filho, co-herdeiro de Cristo, por que você não está usando? É aquela mesma coisa. Tem gente que tem 30 milhões no banco, sai na rua e compra um picolé, porque não tem coragem de almoçar. Quantas vezes eu já vi gente desse jeito? Uma coisa é você economizar, outra coisa é você ser avarento. Ah, não vou comprar isso não, tá muito caro. Para ir comer, beber. Aleluia. Então muita gente está deixando de desfrutar daquilo que Deus já lhe deu. Glória. Efésios 6:10. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Exerça a sua autoridade. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é que Deus vai te fortalecer, não. É para você se fortalecer em Deus. Aleluia. Muitas pessoas lêem esse versículo e pensam que o Senhor lhe ordenou que fosse forte por si mesmas. Mas fala para que sejamos fortes nele. Qual é a força que pode vir de nós mesmo? Então tem que ser dele. Vem dele, Amém. através dele. No Senhor temos forças para avançar, mesmo tendo vontade de parar. Temos alegria para sorrir, mesmo tendo motivo para chorar. Nele caminhamos, mesmo tendo vontade de retroceder. Ele sabe que somos pó diante dele e que sem ele nada somos ou podemos. Verdade. 1 João 4:4 diz assim: filhinhos, sois de Deus. Como é que você pode achar que alguma coisa na sua vida é do diabo? Ele não tem nada com nós. Ele não tem aliança, ele não tem parceria, ele não tem nada. A Bíblia está declarando: sois de Deus. Amém, Jesus. Glória a E Deus. já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Nós já vencemos. Amém. O problema é que ele vai atuar na nossa mente, trazendo desânimo e fazer com que a gente desacredite daquilo que ele tem para nós. Por isso que a palavra diz: a bênção demorada enfraquece os ossos. Porque além da gente ficar fraco muitas das vezes na fé, Satanás ele usa, porque ele conhece, ele não sabe o que passa na nossa mente, mas ele lê a nossa estrutura corporal. Verdade. Ele lê o nosso rosto. Ele conhece, então ele sabe quando a gente está triste, quando a gente está abatido. E ali ele vai trabalhando para tentar te paralisar. E aquele que está no mundo é Satanás. Ele é o Deus deste mundo, cabeça dos principados, poderes e dominadores das trevas. No entanto, o poder que está em nós é maior do que o que está no mundo. Porque a força que sustenta a nossa autoridade é maior do que a que está no mundo. Amém. Porque a força que sustenta a nossa autoridade é a que sustenta, é maior do que a que sustenta dos nossos inimigos. Amém. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, mas para estar com Ele. Amém, Eu vou repetir. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, mas para estar com Ele. Amém. O trabalho Glória é a Deus. fruto de estar na presença do Senhor. Amém, Jesus. Eu creio. Antes dele enviar Moisés para o Egito, ele disse: Moisés, põe a mão no teu coração. Estamos quase encerrando. Aí Moisés colocou a mão no coração. Quando ele tirou a mão de Moisés, estava leprosa.
Porque assim como estiver o nosso coração, está o nosso trabalho na presença de Deus. É verdade. Não pensa porque a gente acha que está fazendo tudo direito que muitas das vezes Deus está recebendo. É Não. verdade. Ele não recebeu a oferta de Caim, mas recebeu a de Abel. Porque Caim tinha suor, de Abel tinha sangue. Aleluia. O que você está entregando para o Senhor? Será que é só oração e você está achando que está tudo certo? Será que é só você estar vindo no culto, que é uma obrigação minha, de como cristão, estar ali ouvindo a palavra, entendendo? Então o que nós estamos ofertando para o Senhor dentro de nós? Pai, eu te entrego isso aqui. Faço isso aqui em prol da minha gratidão em relação ao Senhor. Os sacerdotes, quando eles entravam nos santos dos santos, eles não podiam suar. Por isso as roupas dos sacerdotes eram linfinhas. Mas uma lágrima podia cair. Um coração contrito Deus não despreza. Aleluia. Amém. Deus recebe. Glória a Deus. Então tem que ter suor, mas também tem que ter lágrima. Tem que ter choro, choro de cura. Choro, libera, Glória a Deus. solta. Fulano sujou meu nome, fulano me traiu, fulano me enganou, fulano me... Libera, gente. Passado, eu e você não podemos fazer mais nada. Não temos o poder de voltar lá e modificar. Verdade. Futuro piorou porque nós não estamos lá ainda. Nós só temos o agora. Nem o amanhã nos pertence, que a gente não sabe. Aleluia. Verdade. Se hoje for o nosso último culto, se for a nossa última reunião antes da volta de Jesus, se esse for o nosso último encontro, nós temos que estar preparados. Nós não sabemos qual é o dia e a hora. Verdade. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, um coração contrito e abatido o Senhor nunca desprezará. Para Deus não importa o que você faz, mas o porquê você está fazendo. Por que você está fazendo? É para encher o ambiente? É para elevar seu nome, o nome da sua empresa? Deus não vê como o homem vê. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Faça por amor, Amém, Jesus. Glória a Deus. porque Ele conhece o nosso falar. Ele conhece o nosso caminhar, o nosso deitar. A oração não vai resolver aquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos vivendo uma era que tem muita gente orando, mas pouca gente agindo. E Satanás está prendendo muita gente nisso. Deus faz, só eu já te dei autoridade, levanta, decreta, faz, bota a mão, Aleluia. abre o mar. Moisés, diga para o povo marchar. Não é tempo de olhar para trás, é tempo mais para vir, Faraó, vai. Amém. Mas Senhor tem o mar, toca nas águas, Moisés. Deus não tinha o poder, não estava falando com ele ali face a face, ele não podia dizer, vou abrir o mar, toca. Ele é um cabeça, nós somos um corpo. Não dá para andar sem o outro, Verdade. tem que andar em comum acordo. Amém, Jesus. Então, a oração, ela tem que ser também com a ação. A autoridade já nos foi dada, então que a gente comece a exercer na autoridade do nome de Jesus. Entenda que somos o corpo e Cristo cabeça. Não precisou de fé para ver manifestação da criação do mundo. Teve alguém lá para dizer, eu creio. Ele disse, haja luz, haja terra, haja água sobre o firmamento. Amém. Então Deus não depende da nossa fé para fazer nada. Quando cremos, Ele tem poder para fazer. E se não cremos, Ele continua tendo o mesmo poder. Mas Ele só faz na vida daquele que espera e na vida daquele que crê. Amém. A fé não dá poder a Deus para Ele fazer, mas dá poder a nós para receber aquilo que Ele já fez. Só para nós tomar posse. Em nome A autoridade que Amém. você quer ter na sua vida espiritual depende do testemunho que você está disposto a dar através dela. Aquilo que Deus não te der poder para resolver, Ele vai te dar graça para você administrar. Nem tudo a gente vai conseguir resolver. Então administra orando no tempo. Amém? Amém. Você carrega autoridade para profetizar. A sua autoridade muda o ambiente. Já viu que tem gente que só de chegar muda o ambiente, tem gente que é tão ruim, tão esquisito, carregado, na hora que ele chega. Tem gente que se ele não for convertido, não tiver Jesus, e até elimina. Ele fica fraco. Não. É o que está em nós que tem que imperar. Amém. É o Deus Amém. da nossa Glória a Deus. existência. Em nome de É onde a Jesus. gente chegar que a gente tem que mudar o Eu ambiente. creio. Porque o que nós carregamos tem esse poder e essa autoridade. Amém. Quem não tem nada e faz Deus o seu tudo, ele já tem tudo. Amém. Porque sem nada nós não podemos, sem Deus nós não podemos fazer nada. Verdade. Então nós precisamos orar. Nós temos férias, mas o céu não descansa. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. Verdade. Né? E sai do seu lugar. Não tome como propriedade sua aquilo que Deus colocou você somente para auxiliar. Nós precisamos entender que existem fases na nossa vida. Eu já fui porteira de igreja. Eu já fui a pessoa que colheu, porque na época na igreja de Ocabrá não tinha o gasofilácio, tinha, né? Esqueci o nome, aquele negocinho que a gente passava.
Eu já fui a pessoa que estava na intercessão. Eu já fui intercessora, já fui obreira, já fui missionária. Aleluia. Por todos esses lugares eu passei, mas houve um tempo, um processo. Até vir o pastoreio, até vir o bispado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então são autoridades que você galga lá para ela se materializar aqui. Verdade. Então não é o muito que eu faço, mas o porquê eu estou fazendo. Aleluia. Ah, tá reformando a igreja. Eu ia lá jogar os rebocos, os pedreiros, tava lá no meio fazendo alguma coisa. Eu queria botar a mão na massa. Eu tinha prazer de fazer. Não era, ninguém precisava pedir nada. Pastor, nós vamos ter o lanche. Pastor, eu pago a metade do lanche aqui para nós fazer a cantina para os pedreiros virem, tal, aquela coisa toda. Faça, semeie, esteja presente. Amém, Jesus. Nós precisamos começar a trilhar um caminho diferente, sair de cadeira, começar a andar, caminhar, falar que Jesus é bom. Amém. Jesus caminhou sobre a face da terra, não é você dentro da sua casa, só no seu quarto, no seu telefone, falando que Jesus é bom, que vai resolver, não. Bota a cara na terra, no mundo, lá fora. Aleluia. Fala com o mendigo, fala com a Amém, criança Jesus. abandonada. Aleluia. Fala dali, ó. Esse dia nós estávamos aqui, nós com a cesta aqui para dar. Falei, Senhor, como é que nós vamos fazer para dar essa cesta? O Senhor levanta pessoas, passou o carro do lixo. E passou o pessoal que trabalha catando os lixos. Nós temos mais cesta, você não quer um? Meu Deus de Deus, quero demais. Chegou aqui, nós doamos. Verdade. E a gente já tinha feito as entregas das outras cestas e tinha sobrado essa. Falei assim, eu não gosto de ficar com comida parada. Comida parada quer dizer que está faltando na mesa de alguém. Eu estou retendo aquilo que é de alguém, eu não posso, não pode. E eu falei, Deus, prepara. E nós estávamos saindo do culto aqui, né? E foi uma coisa linda e tremenda que Deus fez. Mas nós temos que botar. Se eu não falasse, não abrisse a boca, eles iam aí, não ia levar. E aí? Então uma atitude nossa, uma atitude de uma irmã que mudou a história de muitas pessoas aqui. Aleluia. Então não podemos ter medo. Vamos avançar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar no nome de Jesus para a gente encerrar. Bendito seja Deus. Eu vou fazer uma oração e eu quero que vocês repitam comigo, porque esses domingos vão ser muito proféticos. Vão ser domingos de quebra de maldição, domingo de portas abertas, domingo onde o céu vai começar a se movimentar de uma maneira diferente através da palavra do Senhor, aonde Deus está a trabalhar e nós vamos ver o trabalhar do Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito é o Senhor que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, está afastando o luto do meio da tua casa. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus está repreendendo o espírito da morte. Não é tempo de alguém descer vida. Bendito é o nome do Senhor. Satanás está trabalhando na vida de alguém, na saúde de alguém para ceifar. Mas o Senhor hoje está dando livramento. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, guarda-me de todo mal. Pai, guarda-me de todo mal. Santifica-me pela verdade da tua palavra. Santifica-me pela verdade da tua palavra. O desejo do meu coração é que a salvação chegue a todos e a Israel. O desejo do meu coração é que a salvação Chegue a todos e a Israel. Faz-me digno da minha vocação Faz-me digno da minha vocação e cumpridor e cumpridor de todo desejo, de todo desejo, de tua bondade, de tua bondade, de tua obra de fé, tua obra de com fé, poder, com poder, que a tua palavra que a tua palavra tenha livre curso tenha livre curso em minha vida. em minha vida. Dá-me espírito Dá-me de espírito sabedoria de sabedoria e revelação e revelação do conhecimento do conhecimento de Jesus. de Jesus. Que os olhos Que os olhos do meu entendimento do meu entendimento sejam iluminados sejam iluminados para que eu conheça para que eu conheça a promessa a do promessa meu chamado, do meu chamado, as riquezas as riquezas da glória, da glória, da tua herança, da tua herança, dos santos dos santos, e a grandiosidade e a grandiosidade do teu poder do teu poder para mim, para os que acreditam. para os que acreditam. Fortalece-me Fortalece no íntimo, no íntimo do meu ser, do meu ser, com o teu poder, com o teu poder, por meio do teu Espírito, por meio do teu que Espírito, Cristo que Cristo habite habite em meu coração, em meu coração, pela fé, pela fé, que eu conheça que eu conheça o amor de Cristo, o amor de que Cristo, ultrapassa que ultrapassa o entendimento, o entendimento, para que eu possa ser cheio para que eu possa ser cheio da plenitude de Deus, da plenitude de que Deus, eu conheça Jesus, que eu conheça o Jesus, poder da sua ressurreição o poder da sua e ressurreição a comunhão dos seus sofrimentos, e a comunhão dos teus sofrimentos, sendo feito sendo conforme sua morte, conforme sua morte, e enche-me e enche com conhecimento com conhecimento da tua vontade, da tua vontade, em toda sabedoria
sabedoria e entendimento espiritual, para que eu possa caminhar dignamente diante de Ti, o agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Fortaleça-me com Teu poder glorioso, com toda paciência, temperança com alegria, que a Tua paz me cerque de todas as maneiras. Suplico, intercedo e agradeço por todos os líderes em minha nação, na minha igreja, para que eu possa levar uma vida calma, em paz, na bondade, na honestidade. Eu recebo graça multiplicada e paz por meio da unção apostólica. O Senhor é a minha força. Ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva-me, Senhor. Me abençoa. Me alimenta. Me faça crescer através de Ti e em Ti para sempre. Eu renuncio, rejeito e expulso todo impedimento em minha vida. Em nome de Jesus. Me ensina a usar a autoridade que o Senhor já me deu. Assim, oro, declaro, profetizo em nome de Jesus. Amém? Acabamos de orar todos esses decretos dentro da palavra do Senhor. Toma posse sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, levantar nossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Se Deus é por nós, Quem será contra Se nós? Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém? Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor.